Jesus Cristo. Aleluia. Tema da live de hoje: não deixe que sua decepção com algum cristão o impeça de seguir a Cristo. Vamos à leitura que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus 23. Do 1 ao 7. Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus para a multidão e os seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais. Em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem vistos, chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Você já se decepcionou com alguém que se diz cristão, mas age como se não fosse? Aquela pessoa que costuma estar sempre na igreja, gosta até de ensinar, mas durante a semana age conforme lhe agrada, buscando ter vantagem em tudo, mesmo que aquilo comprometa a verdade, ou agindo sem qualquer princípio nos negócios, nos relacionamentos interpessoais. Lendo o texto de hoje, Mateus 23, podemos observar que essa situação já acontecia nos tempos de Jesus, que adverte seus discípulos e a multidão que o ouvia não seguir o exemplo proporcionado pelos fariseus e os mestres da lei. Eles ensinavam os princípios dados por Deus, e isso era bom e devia ser seguido, o ensinamento. Porém, não praticavam o que ensinavam. Agia segundo aquela conhecida máxima: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Além disso, a sua motivação era errada. Tudo o que faziam era para serem vistos pelos homens. Viviam de aparência, gostavam dos primeiros lugares, de parecerem pessoas importantes. Infelizmente, podemos encontrar muitas pessoas assim em nossas igrejas. Mas o pior de tudo é quando se tornam um tropeço para pessoas novas na fé. Aquelas que querem um relacionamento verdadeiro com Cristo, desejam obedecer aos princípios bíblicos e, ao olharem para estes fariseus, se decepcionam a ponto de alguns até abandonarem a fé. Jesus diz em Mateus 18,6: qualquer que fizer tropeçar um pequenino que crer nele, que seria melhor afogar-se, ou seja, é melhor morrer do que ser o tropeço para alguém. Se você for líder em sua igreja e ensina a palavra, gostaria de perguntar: você pratica o que tem ensinado? E se você é uma pessoa nova na fé, continue seguindo a Cristo e guie-se somente pela palavra de Deus, seguindo os bons exemplos e orando pelos maus, pelos bodes, pelo joio, pelos lobos vestidos de ovelha. Mateus 23:3 diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Não deixe que sua decepção com algum cristão o impeça de seguir a Cristo. Maravilha. Muito boa reflexão para nós e principalmente nos dias de hoje. Amém?
que você foque, mantenha sua atenção na palavra, na Escritura, porque a palavra, ela é de Deus. Deus usou homens, Deus escolheu homens e mulheres compromissados com Ele, pessoas ligadas a Ele para transcreverem a sua vontade. Foi como um ditado. Hoje as escolas não tem mais ditado, né? Não se ouve mais a palavra ditado nas escolas. Mas, porém, um tempo atrás, se você tem aí 30 anos, por volta de 25 acima, o ditado era comum. O professor falava, escreva paralelepípedo. E aí o aluno ia lá, escrevia a palavra que era ditada. Deus escolheu homens para escrever a sua palavra. Ele ditou pelo Espírito, falou aos corações, falou pessoalmente, trouxe mensagens por anjos. E esse relato foi redigido e passado de geração chegou até nós. Amém? Chegou até nós. Ai daquele que omitir um tio, que acrescentar um acento ou tirar alguma palavra. Vai se ter com Deus. E aqui está escrito, né? Mateus observou e registrou. Jesus falando, olha, o que os fariseus ensinam, segue. Porque eles estão falando a palavra. Mas o que eles praticam, não segue. Não segue porque o que eles ensinam, eles não praticam.